Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, professores e estudantes da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos trazendo um comentário a respeito da primeira lição desse novo trimestre, terceiro trimestre de 2025. A lição que tem por título A Liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro Evangelho conforme a carta de Paulo aos Gálatas. E neste vídeo nós iremos trazer um comentário a respeito da primeira lição dessa nova revista dos jovens, que tem por título Gálatas, a Carta da Liberdade Cristã. O texto principal dessa lição é Gálatas capítulo 2, versículo 21. Eu aconselho você a ler ele em classe com seus alunos. Está em sua tela também agora passando os objetivos da lição. São 3 objetivos, cada objetivo para cada tópico. Aconselho também ler para que fique claro para os seus alunos qual é o objetivo desta aula e desta lição. E eu tenho um convite para você. Como você viu, nós estamos com esses slides e agora nós estamos com um novo projeto nesse novo trimestre de 2025. Nós criamos um grupo no Telegram, onde estamos disponibilizando materiais didáticos e de apoio para os professores da Escola Bíblica Dominical. Como também criamos um perfil lá no Instagram chamado Capacita EBD, onde nós estaremos disponibilizando também conteúdos para aperfeiçoamento daqueles que estão à frente de alguma classe, seja ela de adultos, de jovens, infantis, o que for, nós estaremos agora trazendo esses conteúdos. E eu quero lhe convidar a fazer parte desse projeto entrando lá no grupo do Telegram. Nós estamos disponibilizando slides dinâmicas da classe de jovens, como também da classe de adultos, e totalmente gratuito. Isso mesmo que você ouviu, totalmente gratuito. Este é um projeto que se inicia para aperfeiçoar o ministério da educação dentro das nossas igrejas, valorizando cada vez mais a Escola Bíblica Dominical. Diante disso, nós chegamos agora na introdução da nossa lição. E é importante destacar que esta lição vai falar a respeito da carta de Gálatas, vai trazer para nós um contexto geral a respeito desta carta. E nessa introdução, o aconselhável é começarmos a falar sobre a carta de Gálatas de forma superficial, porque depois nós iremos aprofundá-la. Mas é importante destacar que a carta de Gálatas ela vai trazer para nós a importância da liberdade cristã. Devido ao seu contexto de ser escrita, o material enxuto, o conteúdo desta carta e todos os eventos que está em seu entorno. Paulo escreve essa carta com um objetivo de deixar claro para os Gálatas a liberdade em Cristo e a suficiência do Evangelho. Infelizmente, muitos crentes estavam sendo enganados por grupos de opositores ao verdadeiro Evangelho que estavam distorcendo as mensagens que Paulo estava pregando. E por essa razão ele se levanta como um defensor da fé e um defensor do verdadeiro Evangelho. Agora nós chegamos ao primeiro tópico desta lição, que tem por título A Carta aos Gálatas, onde vamos estudar um pouco sobre a estrutura basicamente desta carta. E vamos começar pelo contexto, que é o primeiro subtópico, o primeiro ponto desta lição, que é o contexto. É importante dizer que posterior ao derramamento do Espírito Santo na igreja em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a igreja começa a se espalhar pelo Império Romano e também pelos outros países e províncias que estavam ligados ali ao Império Romano. Diante disso, nós vamos ver agora os gentios se convertendo ao Evangelho e uma discussão muito forte dentro da igreja primitiva se esses gentios precisavam obedecer, observar as leis e os costumes judaicos. Entretanto, quando Paulo ele se manifesta como o apóstolo dos gentios, Paulo vai deixar uma coisa clara, que os costumes judaicos não são mais necessários
para aqueles que não são judeus. Frente a este pensamento de Paulo, surge um grupo que são chamados de judaizantes. Por haver esse choque cultural entre o pensamento gentio e o pensamento judaico, os judaizantes começam a dizer: aqueles que não professam a fé judaica, os costumes judaicos, estes não receberão a salvação, porque a salvação também vem pela observação e as práticas, os costumes judaicos. Então é esse o contexto a qual a carta de Gálatas está sendo escrita. Neste primeiro momento aqui na igreja primitiva, foi muito forte esses opositores de Paulo com esse pensamento judaizante. Então eles começam a distorcer o pensamento de Paulo, o pensamento da igreja primitiva de uma forma tão grande que é necessário haver um concílio lá em Jerusalém. Se eu não me engano, está em Atos capítulo 15, vocês podem ver esse concílio. E diante disso, nós vamos perceber que esta carta ela foi escrita antes mesmo desse concílio ser realizado. Diante disso, nós temos aqui que Paulo oficializa como uma verdade que os gentios não precisavam ser observadores da lei e dos costumes judaicos antes mesmo das lideranças na igreja de Jerusalém tomar essa decisão. E o argumento de Paulo é que nem mesmo, por exemplo, Pedro observava os costumes judaicos como se deveria observar. Então, por que os gentios precisariam desta observância? Entendido o contexto, nós chegamos agora sobre o autor. E esta carta aos Gálatas, ela só fica atrás da autoidentificação do autor da carta de Coríntios, onde Paulo vai fazer mais menção de que foi ele que escreveu aquela carta. Aqui, Paulo também costumeiramente vai fazer menção a si mesmo como o autor desta carta. Paulo, ele conhecia a igreja de Gálatas. Logo, ele vai se identificar com eles e ele vai fazer alusões a ele mesmo como o autor desta carta, trazendo também o reconhecimento e a sua autoridade apostólica. Logo nos primeiros versículos da carta, o apóstolo vai se identificar, deixando claro assim, para que não reste dúvida de que foi ele que escreveu tal carta. Segundo alguns historiadores, essa carta provavelmente foi escrita entre os anos 48 a 51 depois de Cristo, logo no começo ali da igreja primitiva. É importante também dizer que foi o apóstolo Paulo quem fundou essa igreja com Barnabé na primeira viagem missionária deles. Então Paulo conhecia pessoalmente, como já foi dito, os Gálatas. Por esta razão, Paulo vai fazer o seguinte. Nós entramos agora no terceiro ponto, que é o motivo da carta, e o apóstolo Paulo vai fazer algumas observações para os Gálatas, e é esta a razão principal dele ter escrito. Ele vai justificar a fé em Cristo não precisa de ornamentos da lei para se tornar como suficiente para a salvação. Portanto, ele vai dizer que a salvação é pela fé, não por obras. Diante disso, Paulo está batendo os ensinos judaizantes contrário à fé em Cristo como suficiente para se obter a salvação, como também está reafirmando a verdade central do Evangelho. Salvação não é por mérito nem por observâncias de lei. Salvação é por fé, salvação é por graça obtida por meio do sacrifício de Cristo. Não precisando mais observações nem costumes sendo praticados por nós.